2, 1, valendo. Boa noite, meu querido amigo e amiga, estudantes da Bíblia. É um prazer imenso mais uma vez ter você aqui conosco no nosso podcast, a classe bíblica a respeito do livro do Apocalipse, de uma forma bem diferente. Você que já talvez esteja nos acompanhando desde a primeira temporada, eu espero que você esteja curtindo e espero também que Deus tenha falado ao seu coração ao longo desses 8 episódios. Hoje daremos início a mais um episódio, o episódio número 9, que tem como tema a mulher e o dragão. Nós vamos entrar na parte central do livro do Apocalipse. Nós vamos começar a falar do grande conflito, onde tudo isso surgiu. Que grande conflito é esse? Talvez você não tenha a ideia ou a noção da dimensão, da grandeza do conflito espiritual em que nós vivemos, mas eu quero que desde já você saiba que, queiramos ou não, nós estamos inseridos. Mas hoje você terá a oportunidade de, mais uma vez, ouvir a voz do Senhor a respeito desse tema, e eu tenho certeza que as suas dúvidas ou as suas perguntas serão respondidas nesta noite. Eu tenho à minha esquerda, como de praxe, o professor Marlo, que tem nos acompanhado desde o início e tem interagido diretamente com vocês aí através do chat, através das dúvidas, pedidos de oração e muito mais informação aí através da transmissão. Marlon, boa noite. Que bom podermos retomar o nosso estudo e que bom que o pessoal tem correspondido, né, ao longo dos episódios aos temas que têm sido tratados aqui. Boa noite, Magno. Boa noite, meu amigo estudante da Bíblia. Você que tem esse compromisso firmado conosco todos os dias, o estudo da Santa Palavra do nosso Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você se conectou aí, da onde você está, que o Espírito Santo possa falar dentro do teu coração, através do estudo da mensagem do Senhor. E, como o Magno disse, é um privilégio, né? Essa classe que tem cada dia cada vez mais crescido, e você que tem feito o compromisso de estar conosco aqui, e você também que tem ajudado a compartilhar essa live, essa transmissão, através do seu compartilhamento, essa mensagem que tem chegado ao coração de pessoas pelas quais elas precisam, você tem nos ajudado com a pregação do Evangelho. Aproveita, se você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva-se no nosso canal, ative o sininho de notificação para que você seja informado de toda a nossa programação durante o nosso culto. Seja bem-vindo e vamos dar início ao nosso estudo. E à minha direita eu tenho um convidado desta noite, o pastor Marcos Cizeski, pastor desta igreja, da Igreja Adventista Central de Lauro de Freitas, homem de Deus, tem sido usado por Deus, tem tido a oportunidade, né, e tem sido usado por Deus em outros programas, e eu tenho certeza que talvez você que está assistindo aí já tenha ouvido algum sermão, alguma mensagem, ou participado de alguma programação em que ele estava ali sendo usado como instrumento do Senhor, e nós teremos uma sequência de 3 programas para falar desse tema, e os 3 nós contaremos com a presença ilustre do nosso pastor Marcos Cizeski. Boa noite, pastor. Boa noite também você, estudante que está nos acompanhado. É um privilégio para mim estar aqui, é a primeira vez que eu estou vindo para esse modelo, né, do podcast, e logicamente que é novidade para mim também esse modelo, mas eu creio que nós vamos ter um momento muito agradável de discussão, de conversa, e estudando um tema importantíssimo que ninguém na Terra está de fora. Todos estão envolvidos nisso aqui, né? No grande conflito. Então, interessa a todos. Todos que estão em casa, todos que estamos aqui, todos nós estamos envolvidos nisso. Então, é importante a gente prestar atenção nesse tema, né? Muito importante. Maravilha. Pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 12 do livro do Apocalipse e, como de praxe, feche seus olhos e vamos fazer uma oração para que Deus, mais uma vez, possa falar aos nossos corações. Oremos. Amantíssimo Deus, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Nós agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra. Nós conhecemos a história deste mundo e sabemos que
em algum momento a sua palavra foi tirada do seu povo e hoje nós temos esse privilégio. Que o Senhor nos ajude a usufruir desse privilégio com tudo que nós podemos. Que o Senhor esvazie as nossas mentes, os nossos corações, para que eles possam ser cheios do Teu poder. Que a Tua palavra alcance os nossos ouvidos. E muito mais do que isso, além da compreensão, que nós possamos colocá-las em práticas em nossas vidas. É o que nós te pedimos e te agradecemos desde já, no doce e amado nome de Jesus. Amém. Como eu falei, nós vamos entrar no tema central do livro do Apocalipse, onde eu e você, e o pastor falou, todo mundo está envolvido. O interessante é que dos capítulos 12 até os capítulos 14, o Apocalipse vai tratar desse conflito entre o bem e o mal, onde tudo começou e onde vai terminar. E muitos teólogos e eruditos, estudantes da Bíblia, não tratam talvez isso de uma forma tão profunda como deveria se tratar. E um outro ponto interessante é que nós precisamos estar atentos a cada detalhe contidos nestas mensagens, porque é evidente que você já sabe que o livro do Apocalipse ele foi constituído de diversos símbolos, mas você já sabe, a essa altura do campeonato também, que a própria Bíblia, o próprio Apocalipse, ele traz luz a respeito desses símbolos. E nós vamos ver logo no início aqui, nos versos 1 e 2, alguns símbolos sendo apresentados a João, e pode reparar que, diferente de outros símbolos em outros capítulos, João não recebe essa informação com pavor, com medo. Ele recebe de forma atenta e transmite essa informação com uma riqueza de detalhes, inclusive. Porque nós vemos na Bíblia sendo citado animais, personagens, elementos, e a princípio podemos talvez não ter a compreensão muito clara ou direta a respeito disso, mas na sequência a gente vê essas informações sendo clarificadas e a resposta vindo de uma maneira bem concisa a nós, para que o desejo de Deus é que nós não tenhamos dúvidas a respeito desse tema. E no versos 1 e 2 do livro do Apocalipse, capítulo 12, acompanhe comigo a leitura, João já inicia aqui com a seguinte visão. No verso 1, viu-se grande sinal no céu, e a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e com a coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E eu quero fazer uma pausa aqui para a gente esclarecer primeiro os símbolos do primeiro verso. Nós encontramos aqui uma mulher vestida de sol, não é algo comum, né? Com a lua sob os seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Nós, até no primeiro capítulo, vimos também 12 estrelas na mão de Jesus, quando ele aparece na sua visão ali glorificado a João. A gente talvez já tenha uma compreensão a respeito disso, mas tem outros símbolos, pastor, que nós precisaríamos esclarecer para que o nosso amigo e nós também tenhamos a total compreensão da mensagem que Deus quer nos passar através desse verso. Ok, então a abertura aqui do verso traz já diversos personagens ou símbolos, né, importantes, que se a gente não destrinchar isso, a gente não compreende o resto do capítulo, né? Então é muito importante que a gente comece, por exemplo, sinalizando o que é a mulher, que é um símbolo importante do Apocalipse, porque ele aparece tanto no Apocalipse 12, ele reaparece em Apocalipse 17, né? Então, se a gente não discute isso agora, a gente pode ficar voando no simbolismo lá na frente, né? Então, mulher na Bíblia, nós teríamos vários versos para ler, por exemplo, poderíamos ir para Isaías, Jeremias, Coríntios, mas eu acho que a gente pode ficar num verso que vai deixar bem claro isso, para você entender, para você acompanhante aí das mídias sociais, o que é a mulher quando se trata de um símbolo apocalíptico, uma profecia apocalíptica. Então, vamos lá para Efésios, né? Podemos ler Efésios 5. O livro de Efésios, uma carta de Efésios, ele não fica muito longe do Apocalipse. Voltando um pouquinho, já que o Apocalipse é o último livro, né? Então, nós podemos aí chegar em Efésios capítulo 5,
versículo 22 a 24. Eu acho até que não é muito difícil chegarmos a uma conclusão do que significa mulher, mas é importante que a gente veja isso na Bíblia, até porque nós cremos e temos certeza disso, de que a Bíblia se auto-interpreta. Então é bom que a Bíblia diga quem é a mulher, não que a gente diga quem é, né? Então é muito importante ler alguns versos aqui tratando desse assunto. Vamos lá. Efésios 5, 22 a 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Observem que ele faz aqui uma comparação entre marido e Cristo, mulher e igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estejam em tudo submissas ao marido. Então, está aqui muito claro esse comparativo, né? Cristo é o marido, a mulher é a igreja de Cristo, né? Nesse caso aqui, a igreja de Cristo. Perfeito. Até porque ela aparece com vestida, e aí vamos entrar no assunto da vestimenta, né? Vestida do sol. Você vai introduzir o assunto ou eu já introduzo? Vestida do sol, porque a vestimenta na Bíblia é algo importantíssimo. Já em Gênesis capítulo 3, essa questão da vestimenta aparece, né? Então a gente encontra aí um contraste entre a vestimenta criada pelo homem e a vestimenta que Deus traz para nós, né? Então observe que a mulher está vestida do sol. Muito estranho uma mulher vestida do sol, é estranho isso. Mas quando você vai à Bíblia, você descobre o que significa o sol. E nós temos alguns textos que poderíamos ler, Salmo 84, mas eu acho que a gente pode ficar na questão de Malaquias, que traz bem claramente isso aqui, né? Malaquias 4:2, poderíamos ir ali para a gente formar o quadro da mulher completa. Mulher vestida do sol. Mulher é uma igreja vestida do sol. Vamos lá para Malaquias. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. É o fechamento do Antigo Testamento, a abertura do Novo. Então, o Malaquias ele vai introduzir até certo ponto algumas coisas relacionadas ao Novo Testamento. Você tem aqui Malaquias 4, verso 2, né? Não sei se alguém Eu vou ler. leia para nós. Malaquias capítulo 4, verso 2, diz o seguinte: Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da sua estrebaria. Duas palavras que nos trazem à tona o que é esse sol: justiça. Justiça na Bíblia é uma pessoa, é Jesus Cristo, o Senhor, justiça nossa. E salvação. A palavra Jesus significa Jeová é salvação. Então, quando a gente fecha o quadro, a gente descobre que esse sol que nascerá é justamente Jesus Cristo, né? Então, a mulher está vestida com a justiça de Cristo. É isso que é uma igreja que possui a Cristo de verdade. É a igreja de Cristo, né? Cristo é o seu fundamento. Exatamente. Então, vestida. Observe que vestimenta na Bíblia tem a ver com justiça. Ou você tem a sua própria justiça, que não vale nada, ou você tem a justiça de Cristo, que é revestido, né? Você é revestido da justiça de Cristo. Então, isso aí faz diferença. Perfeito. E a lua, o que representa a lua? Então, no próprio verso 1, né, ele apresenta a mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés. Quando a gente observa que são dois astros, né? Você tem o sol com luz própria, Jesus Cristo. E você tem a lua, que não tem luz própria, mas reflete a luz de Cristo. Então, você tem... a lua representa a sombra que o Antigo Testamento faz ou traz a respeito de Cristo. Por exemplo, você tem os simbolismos do Antigo Testamento, que todos eles apontavam para Cristo. Então, a lua... Santuário, por exemplo. Isso, o santuário, por exemplo, né? O cordeirinho, né? As festas de Israel, todas apontando para a vinda de Cristo como Messias, né? E também como aquele que virá para resgatar seu povo. Então, a lua ela é um reflexo. Ela não é, por exemplo, os cordeirinhos do Antigo Testamento não são eles que perdoam nossos pecados, mas eles refletem a luz daquele que é o sol da justiça, que verdadeiramente perdoa os nossos pecados. Então, os símbolos do Antigo Testamento são importantes, mas eles são apenas sombra daquele que viria e completaria de verdade as profecias, cumpriria de verdade aquilo que foi profetizado, né?
E essa visão encerra com uma coroa, que traz para a gente também uma ideia de vitória, né? Mas ela tem as 12 estrelas, que nós vimos que são os Sim. mensageiros, então, mas o que de fato essa coroa significa? E significa, primeiro, por ser uma coroa, vitória e realeza, né? Cristo, quando ele vence a batalha na terra, ele sobe e é coroado. Apocalipse 4 e 5 já foi estudado aqui, né? Coroação de Cristo. Então, você tem ali símbolo de vitória, de realeza, mas o número 12 é interessante. Por que 12? Né? Coroa com 12 estrelas. Porque na Bíblia o número 12 é o símbolo do povo de Deus. Então você tem, por exemplo, quando Deus vai formar o povo de Israel, ele forma com 12 tribos. E quando Jesus no Novo Testamento vai formar a igreja, ele forma com 12 apóstolos. Então 12 é o número do povo de Deus e esse número se repete no Apocalipse, quando você tem a Nova Jerusalém, que é a noiva, né, do Cordeiro, porque a igreja está ali dentro, né? E você tem a questão desse simbolismo da noiva, do povo de Deus, né? Que são 12 portas da Nova Jerusalém. Então, esse número é um número da salvação do povo de Deus. Os 144 mil 144 também, que mil, representam 2 grupos de 12. 12 vezes 12 aí, né? Perfeito. Então, interessante que já no primeiro verso do tema que trataremos sobre o grande conflito, Deus já apresenta a sua igreja sendo vitoriosa. Perfeito. Não tem discussão, Deus é vitorioso, né? Desde o começo, Deus é vitorioso. Porque o plano da redenção já é um plano vitorioso. Deus já conta, é tanto que estamos fugindo um pouquinho do tema, mas quando ressuscita Moisés no Antigo Testamento, por que ressuscita Moisés se Cristo ainda não tinha vencido a morte? Porque a vitória já era certa, né? O futuro, Deus já sabendo o futuro, Cristo é a primícia dos mortos. Ele garante a ressurreição dos que ressuscitaram no Antigo e no Novo Testamento. Ele é a garantia. Talvez, pastor, Deus já apresenta essa vitória eminente aqui, para deixar claro para aqueles que têm dúvida, por exemplo, a respeito da volta de Cristo. Né? Tantos anos já se passaram, Cristo disse que ia voltar, não voltou, muitos sinais já se cumpriram, né? Alguns poucos ainda faltam se cumprir, mas a maior parte daqueles que Cristo deixou ali relatado em Mateus capítulo 24, falando para os seus discípulos a respeito dos sinais que precederiam a sua volta. Mas é mais um recado de Deus àqueles descrentes a respeito da volta de Cristo e da vitória no grande conflito? Com certeza, as promessas de Deus já se cumpriram, muitas delas, como uma marca de que vão se cumprir as outras. E mais um detalhe que eu acho que, acrescentando aqui, fica interessante, porque você vê, Cristo vence o diabo na cruz, mas a maldade continua no mundo. Qual é a lógica disso, né? Porque, na verdade, tudo tem o tempo do relógio de Deus, mas a vitória já está certa. O diabo a serpente já teve sua cabeça esmagada na cruz, né? Então, a vitória está garantida. No verso 2 e 3, ele entra o capítulo agora entra em um outro tema. Essa mulher, que representa a igreja, estava para dar uma luz. E no verso 3 ele diz: viu-se também outro sinal no céu, e um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Então aqui ele já apresenta que essa mulher estava para dar à luz a um filho. Essa mulher sendo a igreja, esse filho seria os seus seguidores, seriam a igreja de Deus, a igreja de Cristo. Esses filhos representam os seus seguidores, os seus adeptos, ou a interpretação seria outra? Esse verso aqui, ele traz à tona, Gênesis 3,15, a promessa inicial de Deus, o que a gente chama de proto-evangelho, o evangelho antes do evangelho, né? Quando Deus sinaliza que a serpente ia ter a cabeça esmagada, seria pelo descendente da mulher. O descendente, né? O descendente, está no singular. Então, seria o Jesus Cristo que viria, né? Embora a descendência da mulher viria também na sequência, e tanto que nós vamos ver adiante, né? Que o diabo não consegue mais atacar o descendente, ele vai em direção à descendência, né? Então, aqui faz referência ao nascimento de Cristo, né? Ele nasce da igreja e ele mesmo gera a igreja. Então, você tem a igreja
sendo criada, fundada por ele, né? Fundarei a minha igreja, estabelecerei a minha igreja. Mas ele nasce da igreja. Então, esse filho representa o próprio Jesus Cristo. Exatamente. Isaías 9, né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, governo está sob seus ombros, né? E o dragão? É a primeira vez que nós vimos aqui, desde o capítulo 1 até agora, nós estudamos o livro de Daniel em outras ocasiões, em uma outra classe, e vimos que em Daniel também apresenta alguns animais, mas não o dragão, né, um animal terrível e espantoso, mas com características similares a este aqui. Esse dragão, quem ele representa? Eu acho até que a gente não precisa nem discutir isso, porque o verso 9 ele deixa muito claro, dá toda a identidade do dragão. Se a gente puder ler, acho que é interessante. Vamos avançar então. Verso 9, ele responde essa pergunta do verso 3. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Interessante, né? A Bíblia trouxe tantos detalhes de quem é o dragão que não tem discussão. O dragão é aquela antiga serpente do Jardim do Éden, que se chama Diabo e Satanás. Muitos detalhes. Então não há discussão de quem é o dragão. Deus quer que nós tenhamos certeza de quem é o adversário, quem é o outro lado, né? O inimigo de Deus, então, estava empenhado em destruir a Cristo. Verso 5, né? Verso já 5. Quando a mulher ia dar à luz a esse bebê, o dragão já estava ali para lhe devorar o filho. E, né? Pode continuar. Eu lembro do episódio quando Maria estava para ter a luz e eles recebem ali, né, um anjo informando que o líder na época, o imperador, o rei dali, daquela região onde eles estava preparando... O famoso Herodes, né? O famoso Herodes se preparando para poder matar a Jesus. Obviamente sendo usado, influenciado por esse dragão aqui, que era o objetivo dele aqui no verso 5, destruir esse descendente. O dragão, ele estuda a Bíblia, viu? Às vezes alguns crentes não estudam, mas o dragão estuda. Então ele sabia, pelo estudo da Bíblia, percebendo o movimento de Deus, porque é igual um jogo de xadrez. Deus move as peças, o diabo fica de olho, né? Então ele percebeu que o tempo havia chegado, da chegada do filho. E ele percebeu, com a estrela no céu, os magos indo lá, né? Ele botou na cabeça de Herodes ali aquela questão de que um rei estava nascendo e que seria um concorrente. E aí veio aquela perseguição que todo mundo conhece, matou todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo, né? Tentando matar o filho da mulher que estava nascendo, descendente da mulher, que viria para esmagar a cabeça da serpente. Só que ele não consegue, a gente conhece a história, né? O anjo, como apareceu, protegeu, levou o filho para o Egito, de lá, depois Jesus volta protegido para Nazaré. Interessantíssimo. Interessante que a própria Bíblia ela se explica, né? Todo esse fato aconteceu. No livro de Mateus a gente tem toda essa cronologia, a história falando dessa história, que havia de nascer o menino. E no livro do Apocalipse a gente vê as profecias se cumprindo, né? Nós vimos aqui, então, a representação da Igreja de Deus, a representação do inimigo de Deus, a representação de Jesus. E, a partir do verso 7, nós já entramos no grande conflito, propriamente dito. No verso 7, então, o capítulo 12, o livro do Apocalipse, começa dizendo que houve uma peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, e também pelejaram o dragão e os seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E o verso 9, que já lemos, foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo, e foi atirado para a terra com os seus anjos. Eu já ouvi alguém dizer que isso aqui era uma profecia escatológica, isso aqui iria acontecer ainda, não aconteceu. Como é que nós podemos ter a certeza que esse fato já ocorreu ou não, pastor? Ok, acho que é interessante a gente entender que a Bíblia ela não está numa ordem cronológica. Sim. Né? Desde o começo, não está em ordem cronológica. E o Apocalipse 12 também não está. Aqui nós temos alguns atos do grande conflito. É como se você estivesse assistindo uma peça e descortina, mostra um ato, fecha a cortina, abre, mostra outro ato. Mas ele não está na sequência. Observe que mostra que nós estudamos agora há pouco, né? Quando o dragão tenta consumir o filho. Só que antes disso houve uma peleja no céu. A peleja contra o filho na terra
acontece muitos anos depois da peleja que aconteceu no céu, apresentada no verso 7. Então você tem aqui a peleja no céu, Miguel, que não sei se já foi estudado aqui, mas acho que não. O nome Miguel simboliza o próprio Jesus Cristo. É o Jesus Cristo em batalha, porque o nome Miguel simboliza quem é como Deus. O significado, quem é como Deus. Exatamente quando você vai lá para Isaías, né? O dragão queria ser como Deus. Serei semelhante ao Altíssimo. Então é quase como um posicionamento de Deus. Quem é como Deus? Quase como se Deus estivesse dizendo, opa, seu limite não é esse, né? Está aqui, ó. Então, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e seus anjos e foram expulsos do céu. Nós temos a certeza de que o dragão está na terra. Ele não está mais no céu. Ele foi expulso de lá. E nós temos essa certeza porque nós vemos as atrocidades, está aí, as marcas, os sinais. É morte, assassinato. Deus não criou a terra para isso. Essas são marcas do dragão. Enquanto Jesus é a fonte da vida, o dragão é a fonte da morte. Roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir. E ele não trabalha só. Ele tem inúmeros anjos, como diz o verso 4, né? Isso. Verso 4, que a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Estrelas na Bíblia, especialmente no simbolismo do Apocalipse, são anjos. Então, ele arrastou a terça parte dos anjos. Então, 2/3 ficaram no céu, 1/3 desceu para a terra com ele. Foi expulso do céu. Porque acreditaram nele e não acreditaram na palavra de Deus. Esse 1/3 de anjos a gente conhece hoje em dia como os demônios, que estão por aí trabalhando junto com o diabo para destruir o ser humano, né? Então, você tem o primeiro ato, a expulsão deles do céu. Um segundo ato tem no Jardim do Éden, né? Embora não apareça aqui exatamente, mas você tem o descendente da mulher. Na sequência, você tem a tentativa dele destruir o filho da mulher que estava para nascer. Só que aí tem a continuação da história, né? Que o filho não conseguiu ser alcançado. Então o dragão faz o que agora? Já que não consegue alcançar o filho, né? E aí ele então investe as suas tentativas agora em destruir a mulher, né? Que é a sequência que aparece aqui no verso 6, por exemplo. Ele diz que a mulher fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele a sustentasse durante 1260 dias. Interessante que esse dado aqui, esse tempo, é o mesmo tempo apresentado em Daniel. 42 meses, 3 anos e meio, né? Todos eles convertidos em dias, darão exatamente os 1260 anos. Isso, dias perfeito. /anos. Nós já estudamos em uma outra oportunidade a respeito dessa relação profética entre dias e anos, está lá em Ezequiel e Números 34 também. Então, esse período de perseguição aqui já torna claro que o alvo agora foi modificado. Perfeito, porque ele não alcança mais o filho. No verso 5 diz que o filho foi transladado, foi levado para o céu, né? Recebeu o cetro, né? E ele está reinando. Ok, o filho. Agora, como o diabo, o dragão, não consegue mais alcançar o filho, ele tem que atingir a Deus de alguma forma. Então, ele percebeu que a igreja de Deus, o povo de Deus, é o objeto do amor de Deus. Então, já que ele não consegue atingir o próprio Deus, ele vai atingir o objeto do amor de Deus, que ainda está sobre a terra, né? Então, ele foca as suas armas contra a igreja. Na porção histórica do livro do Apocalipse, quando nós estudamos a respeito das 7 igrejas, por exemplo, que conta a história do cristianismo aqui, nós vemos também um tempo similar, que vai de 538, se não me engano, a 4ª igreja, de 538 até 1798 ali, que dá exatamente esse período de 1260 anos. É o mesmo período? Perfeito, exatamente. É um período de perseguição. É quando a igreja se une ou domina sobre o Estado, ou se une com o Estado, começa a perseguição. Nós vamos ver com mais detalhes que isso vai se repetir. Isso vai se repetir, né? Mas, a princípio, essa proposta, quando, por exemplo, você tinha vários bispos espalhados na igreja, tinha o bispo de Antioquia, o bispo de Jerusalém e tal, mas chegou um momento que a igreja sentiu que precisava ter uma concordância, uma unidade. Então, eles elegeram um bispo como o bispo dos bispos, que a gente conhece hoje como Papa, né? E isso foi feito no ano 533, e a partir dali o Papa começou a dominar sobre os bispos, né? E quando os ostrogodos, que era um povo bárbaro, passou a
aceitar também o bispo de Roma como o dominante foi no ano 538. Então, a partir dali, do ano 538, começa a contagem da perseguição, porque a partir dali a gente conhece o período como supremacia papal. O Papa domina sobre os reis da terra, domina sobre a parte religiosa e a parte política. E com isso, começa a perseguir todos os que são contrários a ele. E começa a perseguir a palavra de Deus. Bíblia foi queimada em praça pública, cristãos foram jogados aos leões e outras coisas mais, mortos, queimados, enfim. Durante 1260 anos, a igreja foi perseguida cruelmente. Deus protegeu sua palavra, protegeu um punhado do seu povo, para que essa semente germinasse. A igreja novamente germinasse. Nesse período, a igreja perseguida, né, não deixou de pregar. Deus tinha seu povo escondido nas montanhas, né? Por exemplo, teve os valdenses, os huguenotes, os albingenses, pessoas que protegiam a palavra de Deus com unhas e dentes, não abriam mão, eram mortos, mas não abriam mão da palavra do Senhor, né? Então, esse período foi o período que Deus protegeu sua igreja no deserto, né? Para que não morresse de vez a chama acesa, para que sua palavra permanecesse. O dragão, ele conseguiu ferir muitos, mas não conseguiu extinguir o povo de Deus e extinguir a palavra de Deus. Interessante, os detalhes a respeito do dragão, os símbolos aqui de 7 cabeças, 10 chifres, nós vamos talvez tornar mais claro no próximo estudo, mas eu quero pegar dois pontos aqui. As 7 cabeças do dragão, por exemplo, está lá em 17, Apocalipse 17, verso 9. No final ele diz aqui que o sentido, né, a respeito desse simbolismo, né, as 7 cabeças representam 7 montes, são dois significados para esse mesmo símbolo. 7 montes e também os 7 reis. Esses 7 reis representam que o povo, os reis que perseguiram o povo de Deus ao longo da história, desde o Antigo até o Novo Testamento. E Roma foi Os 7 montes, a cidade dos 7 montes, né? 7 montes. Que é conhecida, Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes, né? Então ali foi inserido o bispo de Roma, como o nome já diz, e dali ele dominou sobre os reis da terra, né? E perseguia o povo de Deus. E essa explicação a respeito desse símbolo, assim, traz uma outra peça para se encaixar com a peça que nós já descobrimos aqui. Quando estudamos a porção histórica, nós vimos ali a história do cristianismo e estudamos muito mais a parte histórica desse grande período aqui, que é um bom espaço de tempo onde o Estado, com medo de perder a sua popularidade, concede à religião o poderio, né, porque era mais popular, e a Roma religiosa domina durante esse tempo. Só que aqui nós estamos vendo isso inserido dentro do grande conflito. Então não foi só uma ação histórica literal. Houve uma grande influência, e isso aqui faz parte do grande conflito entre Miguel e o dragão, que duelaram aqui a partir do verso 7, correto? Sim, exatamente. O grande conflito que começou no céu, ele continua na terra. Até o dia em que o filho de Davi vai colocar os seus inimigos debaixo do estrado dos seus pés. Aí a vitória está completa. Mas, enquanto isso, a batalha continua. E nós fazemos parte dessa história, fazemos parte dessa batalha, né? Interessante que esses 1260 anos, eu acho que a gente acabou não frisando isso aí, ele se completa em 1798. O que aconteceu em 1798 que fechou o ciclo profético, né? Nesse ano, com a Revolução Francesa, nós temos ali a prisão do Papa. Ele perdeu a parte da sua autoridade, né? Praticamente, tanto que ele foi exilado, foi retirado do governo na França. E, a partir dali, nós vamos estudar ainda em Apocalipse 13, né? A ferida mortal da besta e o seu renascimento. Aí tem o momento do renascimento. Mas, a princípio, o que a gente precisa entender é que em 1798 ela foi retirada do cenário com força, do jeito que ela tinha, a força que tinha, né, foi retirada do cenário. 1798 é essa data importante aí que a gente que marca o fim
da perseguição e o renascimento da Igreja de Deus. Eu acho que essa data é importante porque logo após reaparece a igreja. E acho que é a continuidade do nosso estudo aqui, né? É a próxima pergunta. Depois desse período de perseguição, que nós já vimos que não foi só um período histórico, a gente não está só tratando de história, a história aqui, na verdade, nos ajuda a ter mais uma luz a respeito da palavra de Deus. Mas nesse período, 1260 anos, chegou ao fim, ou seja, a perseguição mais incisiva chega ao fim. E como é que a igreja, de que forma que a igreja sai do deserto e ressurge? Porque essa mulher que representa a igreja de Cristo, depois da perseguição, ela não se mantém no deserto, não se mantém escondida. Você acabou de falar. Ela renasce, né, das cinzas, como se fosse... praticamente parecia que estava sendo vencida, né? Mas, aos poucos, com o surgimento da reforma também, o cisma da Igreja Católica, né, começou a ruir. A Igreja Católica começou a ruir. Não foi assim do dia para a noite, né? Então, os reformadores começaram a atacar e abalar as estruturas da igreja. Até o ponto que chega em 1798 e ela vai à ruína, né? Embora depois ela renasça. Mas, assim, o renascimento da igreja não foi sem perseguição. A perseguição continua. A perseguição continua. Mais fraca, mas continua. Mas vai se ampliar de novo, né? Apocalipse 12, 17, eu acho que é o texto que a gente poderia colocar aqui, porque o texto diz que irou-se o dragão, ó o dragão, o personagem está aqui de novo, ó. Do verso 1, do verso 2, aparecem os dois personagens de novo. Irou-se o dragão contra a mulher. Eu acho que tem um detalhe que a gente precisa destacar aqui. A mulher aparece no singular. Do mesmo jeito que o descendente aparecia no singular, agora aqui a mulher aparece no singular. Mulher é a igreja. Deus tem uma igreja. Lá em Mateus 16, diz assim, edificarei a minha igreja. Não está no plural. Deus tem uma igreja. A igreja não necessariamente é um prédio, uma placa, nome de igreja. Não necessariamente. Deus tem um povo. Eu acho que fica até mais claro para a gente entender. Deus tem um povo. A questão é que esse povo, independente de placa de igreja, independente do prédio que esse povo frequenta, ele cumpre um papel, um requisito. O próprio Jesus diz que ele teria um só rebanho e um só pastor. Exatamente. Pode até estar espalhado, mas é um povo que cumpre o que Deus deixou. Até porque isso incomoda o dragão. O dragão está irado contra uma igreja, um grupo que faz a vontade de Deus, né? Ele está irado contra esse grupo. O texto continua dizendo, e ele foi pelejar. A mesma peleja que houve no céu, continua na terra. Ele foi pelejar contra quem? O restante da sua descendência. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, tem aqui duas características da igreja que renasce, né? A igreja renasce com características importantes. Uma igreja que é marcante, né? Que traz a ira do diabo, a ira do dragão, né? Nós já vimos que essa igreja, o próprio capítulo já apresenta ela como sendo vitoriosa. Sim. No primeiro. Mas de que forma ela conseguiu chegar a essa vitória? Porque está claro, né, que a vitória no céu foi garantida. Cristo venceu o dragão, o expulsou com os anjos que os seguiram, né? E esse conflito no céu se estende para a terra com a perseguição à igreja, à mulher, que é a igreja de Deus. E ela sai vitoriosa também. Essa igreja também sai ou sairá totalmente vitoriosa. Mas como conseguir essa vitória sobre um inimigo tão poderoso? Porque o inimigo, o diabo, ele foi criado por Deus. Ele é um anjo, caído, mas é um anjo poderoso. A Bíblia diz que o inimigo de Deus operaria grandes sinais e milagres capaz de enganar os próprios eleitos, né? Aqueles que se acham ali santos, que se acham firmes na fé. Mas como foi que essa igreja, ou como será que essa igreja sairá vitoriosa? De que forma? Eu creio assim, baseado aqui no Apocalipse 12, 17, a gente já entende que essa igreja tem uma marca de obediência, isso é importante, né? Guarda os mandamentos de Deus, que alguns dizem que os mandamentos de Deus ficaram no Antigo Testamento, não tem necessidade mais, mas interessante que eles reaparecem no Apocalipse como a marca da igreja verdadeira, a igreja que incomoda o diabo.
Isso é importante. Porque se o mandamento ficou para trás, por que o diabo está incomodado com ele aqui? Se não vale mais, não deveria incomodar o diabo, né? Mas os 10 mandamentos, não são 9, não são 8, são 10. Eles são marca da igreja de Deus, que já estava em Ezequiel capítulo 20, como sinal do povo de Deus. Nós vamos voltar nesse tema, né? Sim. A marca do povo de Deus, guardar os mandamentos. Mas tem uma outra característica interessante que casa com Apocalipse 12, 17 com Apocalipse 11. Porque assim, ó, além de guardar os mandamentos de Deus, ela tem o testemunho de Jesus. Em Apocalipse 19, 10, apresenta o testemunho de Jesus como o espírito da profecia. O que é o espírito da profecia? É a palavra de Deus, como um todo. Toda manifestação de Deus no Antigo Testamento e Novo Testamento foi através de profetas. É tanto que em Amós fala assim que Deus jamais faria qualquer coisa sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, o espírito da profecia são os profetas, é a palavra de Deus, né? Só que nos últimos dias, para fortalecer o povo de Deus e trazer o povo de Deus de volta à Bíblia, Deus levantou uma pessoa. E essa pessoa é interessante porque a igreja de Deus, a igreja adventista, por exemplo, surge de uma profecia, prega a palavra, que é a profecia, e Deus levanta uma pessoa que recebe sonhos e visões para complementar o estudo da palavra de Deus, fortalecer o estudo da palavra de Deus, e encaminhar o povo de Deus de volta à Bíblia. Porque, lembre-se, no período dos 1260 anos, não era a Bíblia só. Havia tradição, havia folhetins, sermonários extra-Bíblia. É tanto que os padres, por exemplo, não estudam teologia, eles estudam filosofia. Filosofia. Então, não é Bíblia pura. Então, Deus levanta uma mulher, que a gente conhece como Ellen White, né? Que é profetisa, recebia sonhos e visões, e esses sonhos e visões, eles não estão em choque com a Bíblia, não. Eles complementam e auxiliam a gente a compreender a Bíblia, auxiliam, e é uma marca do povo de Deus, a profecia, né? No verso 11, a pergunta que você fez, como é que a igreja pode vencer o dragão? O verso 11 diz assim: eles, pois, o venceram. Como? Por causa do sangue do Cordeiro. Primeiramente, justiça de Cristo. Lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Lembra da mulher vestida do sol? Sim. Justiça de Cristo. Tá? Por causa do que mais? Da palavra. Profecia. Profecia. Palavra é profecia. Certo? E do testemunho que deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então, enfrentaram o dragão de frente. Ou seja, não cederam no conhecimento que possuem. Foram firmes, mesmo em face da morte. Não abrem mão da palavra. É uma igreja que não abre mão da palavra para poder ganhar pessoas, para poder fazer um lobby com o povo. Não abre mão. É isso aqui, ponto final. A igreja de Deus dos últimos dias é completamente focada na palavra. Não tem firula. É a palavra e ponto final. Gênesis Por isso venceram. Apocalipse. Por isso venceram. Do Gênesis ao Apocalipse. Interessante que a reforma, ela trouxe a questão da sola escritura, né? Só a escritura. Por quê? Porque a igreja católica tinha diversas outras coisas além da escritura. Então, restringe para a escritura. Só que a igreja adventista surge não somente sola a escritura, mas toda a escritura. Do latim, né? Toda a escritura. Porque é toda a Escritura. Não é o Antigo Testamento não existe. Não, é toda a Escritura. Tudo está valendo. Para nós, adventistas, a Bíblia é completa, é única e é, como diz o apóstolo Paulo, né, toda a Escritura é inspirada por Deus, não é parte da Escritura. E útil para o ensino, para a repreensão, para a correção. Então, é assim que a vitória é garantida à sua igreja. A palavra de Deus completa. Perfeito. Algum comentário, Marlon? Aqui os nossos amigos que têm nos acompanhado, né? O Nerimal, a Maria Madalena e a Luciana Garcia. A Luciana Garcia, ela pede oração pela Miriam, uma amiga que está muito doente. Aproveite, se você tem mais interesse em se aprofundar um pouco mais da Bíblia, aparece um QR Code durante a nossa transmissão. E se você tem interesse em estudar, entra no QR Code que você será direcionado a um instrutor bíblico para que você e ele te dará mais informações. E aproveite e tenha esse privilégio, essa oportunidade que você está tendo de destrinchar a palavra de Deus. Nós já estamos caminhando para o final e
esse grande conflito nós vimos, vou repetir, né? Estou sendo redundante, mas é para que fique massificado. Ele foi vencido no céu, se estendeu para a terra, e Deus já deixa claro que na terra também a igreja sairá vitoriosa. Mas existe, só que aqui ele só está apresentando dois lados. Mas nós vemos que 7,5 bilhões de habitantes, diversas religiões e seitas e grupos religiosos, ainda tem pessoas que não se encaixam, ou não querem se encaixar, ou ainda não conseguiram se encontrar em nenhum desses lados, né? Existe uma terceira via que possa ser seguida e alguém, de alguma forma, possa se isentar ou se eximir deste conflito, ou todos estarão dentro dessa mesma panela? Interessante a pergunta, porque se você pensar bem, se porventura a terceira via existisse, em algum momento ela vai ter que deixar de existir. Porque todas as pessoas cairão para um lado de Deus ou para o lado do inimigo. Não tem uma terceira via de fato. Existem pessoas que estão em processo, eu posso acreditar nisso. Pessoas que estão no vale da decisão. Essa frase é bíblica. Pessoas que estão no vale da decisão, que precisam decidir. Lembrando que decidir não é dizer, decidir. Não é professar que decide. É viver como quem decidiu aquilo, né? Então, se você decidir do lado de Deus, viva como igreja de Deus. Se você decidiu do outro lado, ok. Mas assim, a manifestação dos frutos vão dizer de que lado você está. Mateus 7, 21 a 23, né? Jesus chega a dizer: nunca vos conheci, para aqueles que usavam o nome dele, mas não viviam de acordo com a vontade dele. Então, de verdade, só existem dois lados. De verdade. Existem pessoas que podem estar ainda em processo de decisão. Isso existe. Mas não existe uma terceira via. O grande conflito só tem dois lados. Que mensagem, pastor, a respeito do grande conflito você deixaria para os amigos que nos assistem agora? É muito importante que a gente entenda que o próprio Jesus Cristo venceu o diabo quando esteve na terra, nos dando exemplo, venceu pela palavra. Então, se você quer conhecer a respeito de Deus, quer conhecer a respeito da doutrina, quer vencer o inimigo, o foco não é ouvir pastores, o foco não é ouvir padres, não, é ouvir o que a palavra diz. Enquanto o apóstolo Paulo pregava, pessoas, os bereanos, iam na palavra verificar se o que ele estava falando era verdade. Então, questione de verdade tudo que você tem ouvido por aí. Verifique na Bíblia o que a Bíblia realmente fala, porque o grande conflito ele vai ser vencido pela palavra. Está aqui no Apocalipse 11, repetido no Apocalipse 12, verso 11, Apocalipse 12, 17. É a palavra que vai nos dar o fortalecimento, o fundamento para a gente decidir de que lado estamos, para a gente mostrar de que lado estamos e para termos a vitória. O grande conflito esteve no céu, invadiu a terra, está ao nosso redor e está dentro de nós. O apóstolo Paulo chega a dizer que existe uma guerra dentro de nós, entre a carne e o espírito. As obras da carne e o fruto do espírito. Existe essa batalha. Não tem como fugir dela. Não tem como ficar no meio termo. Não tem como não decidir. O próprio Jesus Cristo diz: quem comigo não ajunta, espalha. Então, a decisão é importantíssima. Que você defina de que lado está. Mas você só vai conseguir definir se você estudar, se você pesquisar. Senão você vai sendo levado pelo que os outros falam. E você precisa decidir por você mesmo, guiado pelo Espírito Santo. Que você consiga essa vitória em Cristo Jesus. Amém. Não esqueça que no verso 11, o povo vitorioso venceu no sangue de Cristo, mas pela palavra e pelo testemunho. E Jesus diz que as Escrituras são testemunho dele. Então, esse é o caminho. Obrigado, pastor, pelo estudo de hoje. Obrigado, Marlon. Nós ainda temos mais 2 programas para conseguir, quem sabe, esgotar todo esse assunto. Eu imagino que não conseguiremos, porque a palavra de Deus ela tem muito mais detalhes do que a gente imagina, mas eu espero que você
tenha as suas principais dúvidas sanadas. E que você, a partir disto, tome a decisão de estudar a palavra de Deus. O Marlon mencionou que ao longo da transmissão aparece um QR Code e através desse QR Code você pode ter acesso a um instrutor bíblico. E esse instrutor bíblico vai te ajudar a, quem sabe, esgotar todas as suas dúvidas que não são possíveis esgotar aqui porque o nosso tempo é limitado. Mas o nosso desejo é que você, de fato, conheça a Cristo, que você se interesse e queira mudar de vida. Porque esses dois grupos, esse conflito, uma hora chegará a um ponto final e aqueles que decidiram ou não ao lado de Cristo sofrerão as suas consequências. Aqueles para a vida e alguns outros, infelizmente, para a morte. Eu agradeço a sua presença, a sua audiência, o seu interesse em conhecer a Deus e participar conosco aqui e também pregar o Evangelho através do compartilhamento desta live, deste programa, desta transmissão, e aguardo você no próximo domingo, nesse mesmo horário, onde nós trataremos agora sobre o capítulo 13, que fala de uma besta. E nós vamos ver que besta é essa e que caminho o livro do Apocalipse nos levará. Obrigado, pastor. Até o próximo domingo. Marlon, feche seus olhos e vamos encerrar esse programa com mais uma oração. Querido Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque temos a certeza de termos ouvido a Tua voz. E te pedimos que o Teu Santo Espírito alcance os corações daqueles que assistiram e assistirão a esta live. Pedimos também, de maneira muito especial, sobre a vida da amiga da irmã Luciana, está adoentada, e nós te rogamos que a Tua vontade seja feita na vida dela, e se for da Tua vontade, que o Senhor possa conceder-lhe a cura, mas esperamos que ela esteja bem. Que o Senhor possa nos dar um restante de domingo ainda na Sua presença, que o Senhor traga ou influencie aqueles que estão assistindo essa live a permanecer conectado conosco para a transmissão do culto, que será transmitido logo mais, e que no próximo domingo estejamos todos juntos aqui para mais uma oportunidade de estudar a Sua palavra. Nós te agradecemos mais uma vez e te rogamos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube? Veja como é fácil e rápido. Acesse o YouTube e pesquise por Adventistas Lauro de Freitas. Ao encontrar nosso canal, clique no botão inscreva-se. Pronto, você já está inscrito. Compartilhe este vídeo com sua família e amigos. Deus continue te abençoando.